E nos Estados Unidos, especialistas analisam os supostos restos mortais encontrados nos destroços do submarino que implodiu no Atlântico. Os pedaços do submersível foram retirados do fundo do mar. Chamo agora a Mariana Giangiacomo. Mari, ainda não se sabe, né, se são os restos dos integrantes, como é que está essa busca, como está a situação das famílias? Raquel, muitas perguntas ainda continuam sem respostas, né? A gente viu então os primeiros pedaços desse submersível que foram retirados de lá do fundo do mar. Imagina só, esses destroços estavam a 500 metros mais ou menos da proa do Titanic e foram levados até a superfície, então, esses destroços. E de acordo então com as autoridades, foram encontrados também restos mortais. Ainda não se sabe exatamente o que seriam, né? O que seria isso? Isso vai ser analisado agora para poder trazer mais respostas. A gente ainda não sabe o que teria causado a implosão que matou as 5 pessoas que estavam a bordo desse submersível. Ainda não sabe quando essa implosão aconteceu e agora então a expectativa é de que a análise desse material que foi recuperado lá no fundo do mar possa dar respostas finalmente, até para evitar que esse tipo de tragédia aconteça mais uma vez no futuro. E olha, foi uma operação enorme para tirar esses destroços do fundo do mar. Mais uma vez, as autoridades usaram aquele robô submersível, um robô capaz de ser operado remotamente, de explorar o fundo do oceano para encontrar esses destroços. Ele ajudou então a localizar os pedaços que foram levados até a superfície e depois foram de navio até o porto de St. John's, no Canadá, e de lá foram transferidos para um caminhão que levou então esses destroços para um laboratório onde essa perícia vai acontecer. Agora, aqui nos Estados Unidos e no Canadá, continua um trabalho multinacional de investigação para responder a essas perguntas, então, do que teria causado essa implosão, quando a implosão teria acontecido. Os investigadores estiveram a bordo do navio-mãe que levou esse submersível até a área onde começou o mergulho para ver o Titanic. Agora, os investigadores estão ouvindo também as comunicações desse navio-mãe, estão analisando todos os registros e entrevistando a tripulação também desse navio-mãe em busca de respostas. E aqui também segue, Raquel, além então dessa investigação e da análise dos destroços que foram recuperados, segue também uma discussão sobre a possibilidade da regulamentação desse tipo de atividade. O submersível não tinha autorização de órgãos independentes para operar. A empresa responsável pela expedição ao Ocean Gate dizia que se tratava de uma tecnologia muito nova, que não havia parâmetros para classificar e autorizar esse tipo de submersível, mas fato é que não tinha autorização. A gente viu o que aconteceu, né? A gente viu, claro, o mundo todo viu a tragédia que aconteceu, então por isso agora começa uma discussão sobre como fazer para regulamentar esse tipo de atividade. E não é uma discussão fácil, Raquel, porque envolve águas internacionais, então a gente está falando aí de direito marítimo, de vários países, enfim, mas é algo, claro, que está em pauta agora, que está em foco por causa dessa tragédia que chocou o mundo todo acompanhando os 5 dias de buscas, né? Uma operação enorme de buscas, Raquel. E Mari, como é que está o processo, se é que há aqui nos Estados Unidos essa discussão, às vezes é um pouco fluida, de responsabilização? Como é que está o posicionamento da empresa? A gente sabe que um dos fundadores também é uma das vítimas e que as pessoas assinaram um termo, enfim, mas tem a responsabilização da empresa, a responsabilização do Estado, que autorizou, né, esse tipo de empresa sem condições de segurança a funcionar. As famílias estão cobrando isso? Conta para nós um pouco. Raquel, ainda não está claro exatamente como isso vai acontecer. Eu peço desculpa, aliás, tem uma música bem alta aqui atrás de mim, mas enfim, se vocês estiverem conseguindo me entender, ainda não está claro exatamente como que isso vai acontecer, esse processo de responsabilização, porque o que acontece é o seguinte, Raquel, aqui esse tipo de atividade de submersíveis é regulamentado por órgãos independentes e foram esses órgãos independentes que não autorizaram esse tipo de embarcação, esse tipo de veículo, mas o veículo operava de qualquer forma. Então não está claro ainda
se haverá algum tipo de responsabilização do Estado ou da empresa, já que a empresa então tinha o respaldo desse contrato. Alguns analistas dizem aqui que a empresa pode sim ser responsabilizada, mesmo com aquele termo, com aquele contrato que dizia que os passageiros assumiam riscos de traumas psicológicos, riscos de lesões físicas, até mesmo o risco de morte. Então, há uma discussão aqui sobre isso. Alguns analistas acreditam que sim, que a empresa pode ser responsabilizada, mas ainda é cedo para dizer. E, por enquanto, o que a gente tem são falas das famílias que estão ainda muito chocadas, muito tristes com essa tragédia toda, mas ainda não há alguma movimentação nesse sentido do processo de responsabilização. O que a gente sabe, Raquel, é que aqui nos Estados Unidos isso costuma acontecer sim, A regulamentação do governo pode não ser tão rígida, mas se as empresas são livres para fazer o que querem, mas se fazem algo que dá errado, acabam respondendo na justiça com multas milionárias, bilionárias. Então, talvez isso aconteça nesse caso. A gente precisa ainda acompanhar os próximos passos. Raquel. Obrigada, Mari. Obrigada por todas essas informações e vai trazendo para a gente tudo sobre esse caso.